esqueci de pôr gravado. Ah, agora tá. Vamos começar tudo de novo, porque agora a gente vai começar a gravação dessa segunda parte da aula, que é sobre a identificação da ação, tá? A gente usa o princípio da tríplice identidade, no qual diz que se eu identifico uma ação e sei que ela é igual ou diferente da outra a partir dos 3 elementos. Partes, causa de pedir, é pedido, que a gente estudou lá nos elementos da ação, a aula anterior. E aí eu vou utilizar esses 3 elementos para perceber se existe litispendência, coisa julgada, conexão ou continência naquele caso específico, tá? São questões que podem trazer alguns probleminhas naquele processo, tá? Ou nos processos, na verdade, tá? Presta atenção aqui, é importante. Vai cair na prova, vocês. Litispendência, coisa julgada, conexão, continência, vai cair tudo na prova. Então, por isso que eu estou tão preocupada com essa parte da matéria. Óbvio que a gente já falou sobre o que é litispendência, o que é coisa julgada, o que é conexão. Mas eu queria reforçar nessa parte da matéria, principalmente que cai na prova, que é daqui a menos de 2 semanas, 12 dias, tá? Então, primeiro vamos lá de litispendência. Artigo 337 337 do CPC, Código de Processo Civil. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. 337, tá? Parágrafo. Vou querer trabalhar com vocês o parágrafo primeiro, né? O parágrafo segundo e o parágrafo terceiro. Isso aqui na litispendência, tá? Olha o que fala. Verifica-se litispendência ou coisa julgada quando se reproduz automaticamente a ação anteriormente ajuizada. Ou seja, eu tenho litispendência quando eu estou reproduzindo uma ação que já foi ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ou seja, uma ação é idêntica à outra quando ela tem os mesmos elementos. Quais são os elementos? Partes, causa de pedir e pedido. Tá? Parágrafo 3º. A litispendência é quando se repete a ação que está em curso. Ou seja, eu tenho 2 ações idênticas. O que são 2 ações idênticas? 2 ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Eu tenho 2 ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. Eu tenho litispendência, ou seja, aquela lit já está pendente. 2 ações idênticas tramitando ao mesmo tempo vai dar e vai. Sabe por que vai? Porque imagina se um juiz, eu tenho 2 ações idênticas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Estou gastando tempo e dinheiro do judiciário para resolver o mesmo conflito 2 vezes. Aí eu tenho um juiz na primeira vara que decide X, e o juiz na segunda vara decide Y. Sentenças contraditórias, qual que o réu vai cumprir? As 2 são ordens judiciais, mas elas são contraditórias. Acabou a segurança jurídica, acabou a economia processual. Então, não dá. Não dá para eu processar e julgar 2 ações idênticas ao mesmo tempo. Eu vou ter que acabar com uma. Com qual que eu vou acabar? Com aquela que foi ajuizada por último, tá? Com aquela que for ajuizado por último. Aí já é o artigo, gente, 58 do CPC. 59. O registro de distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. A mesma coisa, eu vou manter o juízo prevento, eu vou manter aquele que já foi ajuizado primeiro e vou extinguir o que foi ajuizado por último, tá? Agora, a coisa julgada é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Cadê? É o mesmo raciocínio, é o artigo 337, tá? Os mesmos parágrafos, parágrafo 1º, 2º, só que aí não é o 3º, é o 4º. Olha só. Vou voltar lá no meu 337 aqui. A
coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Aqui tem um detalhe. Essa decisão, ela tem que ter julgado mérito. Que vocês lembram? Se eu tenho uma decisão, uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, uma sentença terminativa, eu posso ajuizar a ação de novo, porque o conflito não foi resolvido. E eu só tenho essa coisa julgada que se trata aqui, o 337, parágrafo 4º, quando ela resolveu o mérito. Aí o mérito não pode ser resolvido de novo, porque se eu ajuizei aquela ação contra o Nicolas, cadê o Nicolas? O Nicolas voltou comigo, isso mesmo, Nicolas. Se eu ajuizei aquela ação contra o Nicolas e o meu pedido foi julgado improcedente, como é que o Nicolas fica? Tranquilo. Ele ganhou a ação, eu perdi, ele não vai ter que pagar nada, ele está feliz, ele está tranquilo. Uhul. Só que se daqui a um ano eu puder ajuizar a mesma ação, com as mesmas partes, o mesmo motivo e o mesmo pedido, o Nicolas nunca vai dormir tranquilo, porque ele está tranquilo naquela ação, mas se eu puder ajuizar de novo, no resto da vida ele vai ficar com o fantasma da Michelle lá, podendo ajuizar aquela bendita daquela ação, né, Nicolas? Aquele problema nunca vai acabar, tá? Então vai faltar a segurança jurídica. Fora a economia processual, já julguei, vou julgar de novo? Pelo amor de Deus, né? Então preste atenção aqui. Quando eu tiver duas ações idênticas, uma foi julgada com resolução do mérito, a outra não foi julgada, essa que não foi julgada eu vou extinguir sem resolução do mérito. É coisa julgada, tá? Além disso, temos conexão. A conexão está no artigo 56, não, 55 do CPC. Vou conferir isso aqui para vocês. Agora, isso mesmo. 55 do CPC, que fala o seguinte, vou ler para vocês. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum pedido ou causa de pedir. Repara, não são duas ações idênticas aqui. Não são. Sabe por que não são? Porque olha só o que é idêntico. É só o pedido ou a causa de pedir. Então, digamos que todos vocês aqui que estão aqui comigo resolvem fazer, depois que acabar a pandemia, um churrasco de confraternização. Já que a gente teve tanto tempo junto virtualmente, a gente vai fazer um churrasco de comemoração para estar junto virtualmente, presencialmente. Contratamos um churrasqueiro. Todo mundo pagou o churrasqueiro. No dia, o churrasqueiro não apareceu. Aí a Yara ajuiza uma ação contra o churrasqueiro. Rafael ajuiza outra. Nicolas ajuiza outra. 3 ações diferentes. Ah, a gente poderia ajuizar junto? Poderia. Mas resolveram ajuizar diferente. Podem também. Eu tenho ali a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, mas as partes são diferentes. Porque os autores são diferentes. Aí uma ação cai na primeira vara civil, outra cai na segunda, outra na terceira. Um juiz julga o pedido procedente, os outros julgam improcedentes. Sentenças contraditórias para o mesmo fato. Vai dar de novo, né? Vai dar de novo. Então, para a gente evitar isso, quando eu tiver ações conexas, eu não vou extinguir, porque a Yara tem direito à ação dela, o Rafael tem direito à ação dele, o Nicolas tem direito à ação dele. Então, a gente não vai, nesse caso, extinguir, não. Todas merecem ser julgadas, mas elas vão ser julgadas juntas. Elas vão ser reunidas, e aí a gente usa a expressão apensadas, tá? No processo físico, a gente reúne com barbantinho branco. No processo eletrônico, elas ficam lá linkadas, né? Para quê? Para que elas sejam processadas e julgadas juntos. Aí eu vou ter uma audiência e uma sentença. Essa audiência, essa sentença vai servir para a ação da Yara, do Rafael e do Nicolas. Olha que economia processual. E uma decisão só vai ficar bonitinho. Brumadinho entra como esse exemplo, Yara. É claro que em Brumadinho eu tenho a situação, primeiro, de ações coletivas, que são aquelas em que eu tenho entidades, Ministério Público, associação, sindicato, ajuizando a ação contra uma pessoa, por exemplo, contra a Vale. Essas são ações coletivas. Eu tenho aquelas ações que várias vítimas podem ajuizar contra a Vale, essas vítimas juntas. Aí é um litisconsórcio que a gente vai estudar no final do semestre, não é ação coletiva. E eu tenho aquelas pessoas que podem ter ajuizado a ação individualmente. E aí a gente vai reunir todo mundo que ajuizou individualmente para processar e julgar junto em conexão, tá?
É o artigo 55. Esse exemplo de Brumadinho aí foi ótimo, tá? Aí, vem cá. Aí entra o artigo 58. Tá? Olha o que fala o artigo 58 do CPC. As reuniões das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Ou seja, tem conexão, a gente junta no juízo prevento para julgar junto. Mas qual que é o juízo prevento, professora? Aí já é o artigo, que eu já li hoje, mas vou falar de novo, 59 do CPC. Que fala o seguinte: o registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ou seja, é o juízo prevento. Vou pôr aqui para vocês também. Juízo prevento. Onde primeiro foi ajuizada a ação. Então, digamos que a Yara ajuizou dia 1º, Rafael dia 2 e Nicolas dia 10. Para onde que vai? Para a vara onde está a Yara, porque foi ela que ajuizou primeiro. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Já estou terminando, prometo. Por último, é só a continência. Continência, ela segue o mesmo raciocínio da conexão. Segue o mesmo raciocínio da conexão, é o artigo 56 do CPC. Vou conferir aqui para vocês. 56 do CPC. Olha o que fala. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, quanto à causa de pedir. Então, peraí, deixa eu melhorar isso aqui para você. Continência, mesmas partes, mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais abrangente do que o de outra. Tá? Então, aqui eu tenho as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o que muda é o pedido, porque o de uma é mais abrangente que o de outra. Eu gosto, nesse caso, de dar o exemplo do divórcio, gente. Presta atenção. Então, eu resolvo me divorciar do meu marido. Aí o bonito vai lá e ajuiza uma ação só querendo que seja decretado o divórcio. Eu vou lá e ajuizo outra. Eu quero divórcio, eu quero alimentos, eu quero partilha de bens, eu quero guarda de filhos, eu quero visita de filhos, eu quero voltar a usar meu nome de solteira. Ou seja, ele quer só o divórcio, eu quero um monte de coisas. Eu quero o divórcio mais um monte de coisas. Então, o meu pedido é mais abrangente que o dele. Tá? Essas duas ações vão ter que ser processadas e julgadas juntos. Igual no caso da conexão. No mesmo raciocínio, no juízo prevento, onde primeiro foi ajuizada a ação. Não me interessa se eu estou pedindo mais coisa e ele menos coisa. Vai ser onde primeiro foi ajuizada a ação. Então, se ele ajuizou ontem, eu ajuizei ontem, vai ser hoje vai ser onde ele ajuizou. Tá? Gente, conexão, litispendência, coisa julgada, continência, tudo isso vai cair na prova de vocês. Tá? Fora condições da ação, pressupostos processuais. Por isso que eu sei que eu já tinha falado de litispendência, de coisa julgada, de conexão, de continência, quando a gente falou de pressupostos processuais, por exemplo. Mas eu achei bem importante a gente falar aqui hoje de novo, né, já que vai cair na prova de vocês e tem muito a ver com a matéria de hoje, por isso que eu quis abrir outra reunião. Sempre que for necessário, eu vou abrir outra reunião. Para aulas remotas, aulas online, o interessante é que elas durem de 40 a 50 minutos. Eu sei disso. Mas sempre que for necessário, em prol do conteúdo, eu vou abrir outra reunião, como foi hoje, tá? É possível que na aula de prazos a gente precise disso também, óbvio, sem atrapalhar a aula de outro professor. Se a gente estivesse em sala, eu estaria terminando a aula agora, às 8h30, tá? Eu sei que a aula remota é mais cansativa, por isso que eu não uso o horário da aula inteira. Mas quando é necessário, a gente usa, não tem problema, tá? Vou terminar aqui a gravação hoje, né? Agradecendo a todo mundo, principalmente que voltou,